O melhor presente de aniversário que já recebi foram 4 palavras: "Nós nunca amamos você". Minha avó costumava dizer que a verdade sempre encontra uma saída. Ela dizia isso como um aviso. Para mim, acabou sendo uma porta. Mas estou me adiantando. Para entender o que aconteceu em 14 de outubro, você precisa entender como foram os 9 meses anteriores, como foi a maior parte da minha vida, na verdade, sendo honesta sobre isso. Meu nome é Clara Thompson. Tenho 29 anos. Sou organizadora de eventos em uma empresa boutique em Pinheiro, São Paulo, o que significa que sou profissional clínica e patologicamente boa em garantir que os momentos importantes das outras pessoas saiam exatamente como planejado. A ironia disso não me escapa. Em uma terça-feira de janeiro, uma terça que parecia exatamente com qualquer outra terça, eu estava sentada à minha mesa no escritório da Vila Madalena, com 4 abas do navegador abertas, uma xícara de café frio à minha esquerda e o telefone equilibrado entre o ouvido e o ombro enquanto eu digitava. O café frio não era incomum. Eu não terminava uma xícara quente na minha mesa desde o outono. As abas eram em ordem um portal de fornecedores para um casamento na Serra da Cantareira, que eu estava coordenando um PDF da planta do local para esse mesmo casamento, um Google Doc com o mapa de assentos preferido do casal e o portal do cliente da seguradora de saúde dos meus pais, onde eu estava na espera há 22 minutos tentando ajudar minha mãe a redefinir uma senha que ela havia bloqueado 3 vezes este mês. A música de espera era um arranjo de piano jazz de algo que eu não conseguia identificar. Ela se repetia a cada 45 segundos. Eu estava escrevendo um e-mail para o florista sobre as dimensões dos centros de mesa quando o atendente da seguradora atendeu. Troquei o telefone de ouvido sem terminar a frase. O atendente, um homem chamado David, de acordo com a saudação automática, me orientou no processo de redefinição. Levou 4 minutos. Agradeci ao David e desliguei. Terminei o e-mail para o florista. Mandei uma mensagem para minha mãe. Senha redefinida. Você receberá um e-mail com um novo login. Guarde desta vez, por favor. Ela respondeu 4 minutos depois. Obrigada, querida. Você é tão boa nessas coisas. Coloquei meu telefone virado para baixo na mesa. Meu café já estava frio há 1 hora. Eu o tinha servido às 8h15 e agora eram 9h47. E em algum lugar nesses 92 minutos eu tinha respondido 6 e-mails, atendido 2 ligações de fornecedores sobre um jantar corporativo, confirmado o pedido de enxoval para um casamento em abril. Lembrado meu pai por mensagem que a receita da pressão precisava ser renovada. Antes de quinta-feira, enviado para minha mãe. A lista de compras para o almoço de domingo. Um almoço que ela cancelaria às 16 horas de sábado, como costumava fazer, alegando cansaço e passado 22 minutos na espera por uma senha que eu poderia ter redefinido para ela em menos de 3 minutos se ela tivesse me dito o nome de usuário na primeira vez que perguntei. Estou contando isso não porque fosse incomum. Estou contando porque era terça-feira. Era apenas uma terça-feira. Peguei o café frio e tomei um gole, porque deixá-lo ali parecia admitir algo. Então meu telefone vibrou. Uma notificação de calendário. Fundo branco, fonte limpa, o tipo de alerta que não sabe o que está pedindo. Seu aniversário é em 10 meses. Gostaria de planejar um evento. Fiquei olhando para aquilo. Pela janela do meu escritório, São Paulo, fazia o que sempre fazia, o metrô passando alguém com um copo de café, andando rápido, um guindaste à distância subindo mais um andar de outro prédio. Tudo se movendo. Tudo bem. Digitei de volta na notificação sim. Deixei o telefone e olhei para o café frio e pensei, ok. Então, eu deveria falar sobre minha mãe antes de contar qualquer outra coisa, porque nada do que eu faço faz sentido sem ela no meio. Sandra Thompson tem 54 anos e sempre foi o centro de qualquer ambiente em que entrasse.
Não da maneira que as pessoas dizem quando querem fazer um elogio, mas da maneira que o ralo é o centro de uma banheira, tudo se move em direção a ela, querendo ou não. Ela não era uma mãe cruel, de uma forma que apareceria em uma lista. Ela me alimentou, me vestiu. Foi aos meus eventos escolares, tirou fotos. Por fora, a família Thompson parecia exatamente com o que deveria parecer uma casa de condomínio em um subúrbio ao norte de São Paulo. Um pai que trabalhava com gestão logística, uma mãe que organizava rifas beneficentes no bairro e uma filha que era boa na escola e nunca dava trabalho. Por dentro, era assim. Minha mãe precisava ser consultada em cada decisão. Não perguntada, consultada. Há uma diferença. Quando você pede conselho a alguém, pode aceitá-lo ou deixá-lo. Quando alguém precisa ser consultado, a decisão não acontece sem essa pessoa. Minha escolha de faculdade, meu primeiro apartamento, meu emprego. A cor das paredes da minha cozinha, se eu precisava de uma vaga de garagem ou se estacionar na rua estaria bom. Eu tinha 22 anos na primeira vez que tomei uma decisão que ela não tinha revisado antes. E o silêncio que recebi por 3 dias depois, não raiva, apenas ausência ou vazio particular de uma mulher, retirando seu calor para demonstrar o quão frio fica sem ela, foi sua própria forma de educação. Aprendi rápido. A maioria das pessoas aprende. Meu pai Ray tem 55 anos e o comportamento de um homem que decidiu há muito tempo que a resposta mais eficiente para sua esposa era a concordância horizontal. Ele não é um homem mau. Ele me ama de uma forma real, mas silenciosa e, acima de tudo, indefesa. Ele me dizia que eu era inteligente. Ele foi às minhas formaturas. Ele também, por 29 anos, Tiquinha, nunca olhou para minha mãe no meio de algo e disse: basta. Aquele silêncio foi seu próprio tipo de escolha. Liguei para a Jess naquela noite do meu apartamento na Vila Madalena, sentada de pernas cruzadas no sofá, com uma taça de vinho na escuridão de janeiro contra a janela. Jess Morales tem 30 anos. É minha melhor amiga desde que acabamos no mesmo grupo de estudos no segundo ano da faculdade e é constitucionalmente incapaz de fingir que algo está bem quando não está. É uma das coisas que mais amo nela e uma das coisas que tornava nossa amizade ocasionalmente exaustiva nos meus 20 anos, quando fingir que as coisas estavam bem era meu principal mecanismo de defesa. Ela perguntou como foi meu dia. Eu contei a ligação da seguradora, a lista de compras, o almoço de domingo que seria cancelado no sábado, o café frio. Ela ficou quieta por um momento. Então disse: sabe aquela coisa de quando você continua servindo de uma xícara vazia? Eu disse que conhecia. Em algum momento você está apenas servindo ar, disse ela. Tipo literalmente. Você secou e continua fazendo o movimento porque não sabe como parar. Olhei pela janela para o poste de luz do meu quarteirão. Uma mariposa circulava em voltas lentas e determinadas, fazendo a mesma coisa inútil repetidamente com grande empenho. Coloquei um lembrete de aniversário hoje, eu disse. Não é exatamente disso que eu estava falando, disse Jess. Eu sei, respondi, mas está relacionado. Ela perguntou que tipo de festa eu estava pensando. Eu disse que ainda não tinha decidido, mas sabia que seria minha. Não nossa, não da família minha. Ela disse ok. Disse que parecia bom. Não perguntou o que eu queria dizer com a diferença. Ela já sabia. Isso foi em janeiro. Meu aniversário era em outubro. Eu tinha 10 meses e ia usar todos eles. Deixe-me contar sobre 3 natais, 3 promoções, 3 almoços de domingo, onde saí da casa dos meus pais e fiquei sentada no carro, na garagem deles, por 1 minuto inteiro, antes de ligar o motor, encarando o portão, fazendo as contas de quantos desses eu ainda tinha pela frente. Não vou levar você por todos eles, apenas os que importam. O primeiro foi há 3 anos. Eu tinha organizado o Natal naquele ano, planejado, o cardápio, encomendado o peru de uma fazenda local em Atibaia.
porque minha mãe mencionou uma vez de passagem que preferia aves caipiras. Dirigi 40 minutos para buscá-lo. Fiz a marinada durante a noite, coordenei os acompanhamentos com duas tias, arrumei a mesa com o melhor linho. 22 pessoas. O tipo de refeição que, se outra pessoa tivesse feito minha mãe, falaria sobre por semanas. Estávamos terminando o prato principal quando minha mãe olhou para mim, na ponta da mesa, e disse na voz que usa quando está sendo generosa: Estou tão aliviada que a Clara finalmente encontrou algo estável. Não tinha certeza se ela conseguiria. Ela sorriu para a tia ao lado dela. A tia assentiu daquele jeito que as pessoas assentem quando não têm certeza do que estão concordando, mas não querem descobrir. Passei o soufflé de batata doce. Eu não disse, estou empregada desde os 22, nunca atrasei um aluguel, fui promovida 2 vezes e organizei toda esta refeição enquanto cuidava de uma semana cheia de clientes no trabalho. Não disse nada disso. Reabasteci o copo de água de alguém e mudei de assunto. E mais tarde, no meu carro, na garagem deles, fiquei sentada por 58 segundos. Eu contei antes de girar a chave. O segundo incidente foi há 14 meses, em uma terça-feira à noite, jantar na casa deles, a noite em que contei que havia sido promovida a coordenadora sênior de eventos. Meu pai disse: Parabéns, querida, e foi real. Aquilo foi todo o coração dele em 2 palavras, e eu soube disso. Minha mãe largou o garfo e olhou para mim com a expressão particular que usa quando está prestes a reformular algo para o meu próprio bem. Só tome cuidado para que o trabalho não se torne toda a da sua personalidade querida, disse ela. Os homens podem achar esse tipo de coisa desestimulante. Eu tinha 28 anos. Não tinha pedido a opinião dela sobre homens. Eu não estava naquele momento pensando em homens de jeito nenhum. Obrigada, mãe, eu disse. Só quero que você seja feliz, disse ela, pegando o garfo de volta. Ray olhou para o prato. Comi meu frango e pensei na promoção e deixei o momento fazer o que aparentemente ia fazer, que era desaparecer no tráfego comum de um jantar de terça-feira, sem cerimônia, ou briga, ou mesmo um reconhecimento de que algo tinha acabado de acontecer. Falamos sobre o tempo depois disso. Minha mãe tinha ouvido que poderia haver um inverno seco. Esses 2 incidentes eu consigo contar com calma agora. O terceiro eu ainda tenho que manusear com cuidado como algo com uma borda serrilhada. 6 semanas antes do meu aniversário, em uma tarde de quarta-feira, em agosto, eu estava em uma consulta com uma cliente no meu escritório. A cliente era uma mulher chamada Bruna Whitfield. Ela ia se casar em abril, um evento de R$ 200.000, em uma fazenda no interior cerimônia, no Jardim Jantar, sentado para 180 convidados. Ela era organizada, decisiva e já tinha indicado outros 2 clientes para nossa empresa. Ela era, por qualquer medida profissional, exatamente o tipo de cliente que você não quer perder. Eu estava mostrando a ela o mapa de assentos revisado quando a porta do meu escritório abriu. Não bateram. Abriu. Minha mãe entrou usando uma blusa coral e carregando uma sacola de lona de um horto local do tipo que ela leva à feira nas manhãs de sábado. Ela sorriu para mim. Depois sorriu para Bruna e disse: Ah, não percebi que você estava acompanhada. Só queria deixar aquelas mudas que mencionei. Eu não tinha mencionado mudas. Não tinha pedido para ela passar lá. Não tinha dito onde era meu escritório no contexto de deixar coisas. O que é uma informação diferente de dizer à sua mãe onde você trabalha. Existe uma versão disso, onde peço para minha mãe esperar lá fora, continuo minha reunião e nada muda. Tentei fazer essa versão. Eu disse: Mãe, estou no meio de uma consulta. Pode me dar 20 minutos. Ela disse: Claro, claro, eu só. E então ela pousou a sacola e virou-se para a Bruna e disse: Você é uma das clientes da Clara. Ela é tão talentosa. Sempre disse que ela tinha um olho para coisas bonitas. O seu é um casamento. Minha filha fez o casamento da filha da nossa vizinha há 2 verões. Foi deslumbrante.
Tenho fotos no meu celular se você quiser. Bruna foi educada. Bruna foi graciosa. Bruna aguentou 4 minutos da minha mãe, mostrando fotos de um casamento que ela não tinha pedido para ver. E então minha mãe saiu calorosamente, alegremente, apertando meu ombro no caminho e dizendo que me veria no domingo. Querida. Sentei-me de volta com Bruna e tentei reorientar. Bruna mudou o restante da nossa reunião para a semana seguinte para que pudesse verificar algumas coisas. Ela ligou na segunda-feira seguinte para avisar que tinha decidido seguir em uma direção diferente com seu planejamento de eventos. R$ 200.000. Perdidos. 2 horas depois de minha mãe passar para deixar mudas que eu não pedi. Fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo depois da ligação. Não pelo dinheiro, o dinheiro era uma perda comercial e empresas têm perdas. O que me incomodava era a qualidade específica do que tinha acontecido. Minha mãe não tinha ido ao meu escritório para me machucar. Ela tinha ido porque queria me ver e era constitucionalmente incapaz de esperar. E a possibilidade de que eu pudesse ter algo acontecendo às 14h30 de uma quarta-feira, que fosse mais importante do que a chegada dela, não tinha de forma real ocorrido a ela. Ela não tinha vindo para destruir algo. Ela simplesmente veio e a destruição a seguiu como um cachorro na coleira. E ela sorriu o tempo todo. Naquela noite, liguei para a Jess e contei o que aconteceu. Jess disse um palavrão que não vou repetir aqui, mas que era exatamente a palavra certa para a situação. Então ela disse: "O que você vai fazer?" Eu estava sentada no sofá com o lembrete de aniversário ainda aberto no telefone desde janeiro, 10 meses antes, 8 meses agora. Olhei para ele. Sabe aquela festa que mencionei? Eu disse. A de aniversário. Vou planejá-la. Corretamente, do jeito que eu planejo as coisas. Jess ficou quieta por um segundo. Ela me conhece. Ela me conhece há 7 anos e entendeu naquele segundo de silêncio que eu não estava falando de buffet e arranjos florais. Ok, ela disse finalmente. Diga-me o que você precisa. Preciso de 30 pessoas, eu disse. Minhas pessoas. E preciso de você lá. Ela disse que estaria lá. Isso foi 6 semanas antes do meu aniversário. 6 semanas antes de eu terminar de planejar tudo o que precisava estar no lugar antes de 14 de outubro. E quando digo tudo, quero dizer tudo. A festa, o local, a lista de convidados, o apartamento em Florianópolis, o contrato que eu ainda não tinha assinado, mas estava prestes a assinar. O emprego que eu ainda não tinha aceitado, mas ia aceitar. Minha mãe achava que estava vindo para uma festa de aniversário. Ela não tinha ideia de que estava vindo para uma conclusão. O e-mail da Harrison e Reed chegou em uma manhã de quinta-feira, no final de setembro, 3 semanas antes do meu aniversário. Quase perdi. Tinha sido roteado para a pasta secundária que minha conta de trabalho usa para correspondência não relacionada a clientes. E só o encontrei porque estava limpando essa pasta durante o almoço, o equivalente profissional a reorganizar uma gaveta de tralhas. O tipo de tarefa que você faz quando suas tarefas principais estão sob controle e você precisa de algo para se sentir produtiva. O assunto dizia: Oportunidade de diretor sênior São Paulo para Florianópolis. Li 2 vezes. Então coloquei o telefone virado para baixo na mesa e comi o resto do meu almoço, que era um sanduíche de peru que eu tinha feito às 6h45 daquela manhã, porque estava tentando gastar menos dinheiro e dedicar mais tempo a escolhas deliberadas sobre pequenas coisas. O sanduíche estava bom. Terminei devagar. Então peguei o telefone e li o e-mail pela terceira vez. Harrison e Reed Evans era uma empresa que eu conhecia por reputação. O tipo de operação que lidava com eventos em uma escala que meu empregador atual aspirava. Galas corporativas, arrecadações de fundos para fundações de artes.
O tipo de trabalho onde o orçamento apenas para flores era maior do que alguns casamentos que eu coordenava em um ano. Eles me encontraram através de um contato mútuo, um diretor de uma ONG, cuja gala anual eu tinha organizado na primavera. A oferta era para diretor sênior de experiência do cliente. O salário era 40% maior do que o que eu ganhava agora. Havia um pacote de mudança. A posição começava em 1º de janeiro. Fiquei com o e-mail por 2 dias, sem contar a ninguém. Na manhã de sábado, fui à cafeteria do meu quarteirão, pedi um pingado e sentei na pequena mesa, perto da janela, e abri os anúncios de imóveis no bairro Itacorubi, em Florianópolis. Eu tinha ido a Floripa uma vez para uma conferência 4 anos atrás. Lembrei-me da luz da qualidade particular do azul do mar e do verde dos morros, a maneira como fazia tudo parecer que estava sendo filmado através de um filtro que ainda não tinha sido inventado. Encontrei um apartamento de um quarto perto da Lagoa da Conceição. Aluguel razoável para a cidade. Janela grande voltada para o leste disponível para 1º de novembro. Olhei para as fotos por um longo tempo. A janela dava para uma rua lateral tranquila com um café na esquina. Havia uma padaria do outro lado da rua. Liguei para o proprietário. Fiz minhas perguntas. Enviei a ficha. Na noite de domingo, recebi a aprovação. Assinei o contrato digitalmente, enviei o depósito e escrevi o endereço de Florianópolis na minha agenda sob uma nova página que intitulei simplesmente Próximo. Na manhã de segunda-feira, liguei para Harrison e Reed e aceitei o cargo. Então liguei para a Jess. Ela ficou quieta por tempo suficiente para eu pensar que a ligação tinha caído. Então ela disse: Você está se mudando para Florianópolis. Em janeiro. Você aceitou um emprego em Floripa e está me contando 4 dias depois. Eu precisei pensar. Você precisou assinar um contrato e aceitar uma oferta de emprego antes de ter a conversa, disse ela. Não era uma acusação, apenas um fato. A maneira como Jess entrega a maioria das coisas. Isso também, eu disse. Outra pausa. Pude ouvi-la pousando algo em uma bancada. Ela estava cozinhando, provavelmente. Ela cozinha quando processa as coisas. Você está bem? Ela perguntou. Acho que estou mais do que bem, eu disse. Acho que só não estou acostumada com isso ainda. Ela perguntou sobre a festa. Contei a ela o que eu estava pensando. O local era o Adega 22, um wine bar em Pinheiros, que fazia eventos privados nos fins de semana. Eu o tinha sondado 2 meses atrás. Sou organizadora de eventos. Noto locais da mesma forma que outras pessoas notam sapatos. A sala privativa acomodava 35 pessoas confortavelmente. Tinha sua própria entrada pela rua lateral. Boa acústica e iluminação baixa, um bar que fazia degustações de vinhos e um pequeno menu de petiscos. O tipo de lugar que parecia pertencer às pessoas que estavam nele, não a quem o reservou por último. Eu tinha enviado o depósito em agosto. A sala estava confirmada para 14 de outubro, um sábado, às 19 horas. A lista de convidados tinha 30 pessoas. Cada uma delas era minha. Meus colegas da empresa. Meu amigo Marcos, que minha mãe considerava uma má influência porque ele uma vez discordou dela em um jantar e não pediu desculpas. Minhas amigas de faculdade, Priya e Dana, que moravam em Campinas e me pediam para planejar uma visita há meses. Meu vizinho Geraldo, do segundo andar, que tinha 67 anos, era aposentado. Passeava com seu cachorro na frente da minha porta, toda manhã às 7h15, e sempre batia 2 vezes se eu não tivesse recolhido minha correspondência. Sandra e Ray estavam na lista, como convidados. Não como co-anfitriões, não como organizadores, não como pessoas cujas opiniões sobre o local eu tinha solicitado ou solicitaria. Convidados. Você vai convidá-la, disse Jess. Não era uma pergunta. Sim. Por quê? Pensei em como responder a isso.
Porque se eu não a convidar, eu disse, passo o resto da vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse e por que quero testemunhas. Jess pousou algo na bancada novamente. Testemunhas, disse ela. 30 pessoas que me conhecem, eu disse. Que conhecem meu trabalho, minha vida, o que eu construí. 30 pessoas que sabem o que estão vendo quando vêm. Havia uma qualidade particular no que eu estava descrevendo que não disse em voz alta porque não precisava. Jess e eu somos amigas há 7 anos. Ela entendeu que eu não estava armando uma armadilha em nenhum sentido dramático. Eu não estava planejando confrontar minha mãe, expô-la ou produzir provas contra ela. Eu estava simplesmente construindo ao meu redor uma sala cheia de pessoas que seriam testemunhas do que quer que acontecesse. E se nada acontecesse, se Sandra chegasse e sentasse quieta e erguesse uma taça e dissesse Feliz aniversário, então eu teria tido uma festa adorável e me mudaria para Florianópolis em novembro, sem drama, sem culpa e com uma saída limpa. Mas eu conhecia Sandra. O que você precisa de mim, disse Jess. Esteja lá. Veja. Só isso. Eu posso fazer isso, disse ela. Clara? Eu sei, eu disse. Só quero dizer isso. Você não precisa. Você merecia algo melhor do que isso, disse ela. Era só o que eu queria dizer. Olhei para a agenda na minha mesa, a página marcada, próximo, o endereço de Florianópolis com a minha letra. Pela minha janela, a luz de setembro fazia algo quente e inclinado contra o prédio de tijolos do outro lado da rua. O final do verão tentando dar uma última palavra antes de dar lugar ao outono. Estou começando a achar que sim também, eu disse. 3 dias depois, minha mãe ligou para oferecer ajuda com a montagem da festa. Eu disse a ela que o local cuidava da montagem. Ela disse que poderia trazer centros de mesa. Eu disse que não era necessário. Só quero ser útil, disse ela na voz que usa quando útil significa presente e no comando. Você é uma convidada mãe, eu disse. Convidados não montam coisas. Houve um silêncio. Não muito longo, apenas o ajuste de meio segundo que uma pessoa faz quando a conversa vai em uma direção que ela não previu. Então ela disse, claro, e me disse que me veria no dia 14 e nos despedimos. Pousei o telefone e fiz uma nota na minha agenda. Sandra ligou referente à montagem. Redirecionada. E então voltei para a papelada de integração da Harrison e Reed, na qual eu vinha trabalhando à noite. Um pouco a cada noite, como alguém desempacotando um lugar novo, uma gaveta de cada vez. 8 dias antes da festa, minha mãe ligou para oferecer ajuda com a decoração. Quero ser precisa aqui, porque a precisão importa quando você está descrevendo um padrão. Ela não perguntou se eu precisava de ajuda com a decoração. Ela ligou para oferecê-la o que é uma construção gramatical diferente e um contrato social inteiramente diferente. Perguntar implica que a outra pessoa tem a opção de recusar. Oferecer implica que a outra pessoa simplesmente ainda não percebeu do que precisa. O local cuida da montagem, eu disse a ela. Não há nada para você trazer. Eu poderia fazer os centros de mesa, disse ela. Eu faço isso desde antes de você nascer. Hortênsias são tão lindas em outubro e conheço uma mulher no CEAGESP que consegue as de um azul empoeirado mais maravilhoso. Já existem centros de mesa, eu disse. O local os inclui. Uma pausa. Mas eles não vão ser pessoais. Eles não precisam ser pessoais, eu disse. É um wine bar, não uma reunião de família. Outra pausa, um pouco mais longa. Eu só quero ajudar. Eu sei, eu disse. Você é uma convidada. Ser convidada já é a ajuda. Ela disse que, claro, entendia perfeitamente que me veria no dia 14. A ligação terminou calorosamente, como as ligações dela,
quase sempre terminam com o calor particular de uma mulher que está arquivando internamente algo para depois. 5 dias antes da festa, meu pai ligou. Ray Thompson, me ligando diretamente sem passar pela minha mãe, significava uma de duas coisas. Ou ele tinha uma pergunta prática específica que só eu poderia responder, ou ele estava conduzindo diplomacia. Eu soube qual era em 4 segundos. Oi, querida. Essa foi a abertura. Oi, querida significa que pediram para ele ligar. Oi, pai. Sua mãe está um pouco. Ela mencionou que se ofereceu para ajudar com a festa e você disse não. Eu disse que o local cuidava da montagem, que não havia nada para ela fazer. Certo, certo. Ele fez uma pausa. Eu conseguia ouvir a televisão ao fundo, um canal de esportes. Ela só se sente um pouco. Você sabe como ela é. Eu sabia como ela era. Eu sabia como ela era há 29 anos. Esperei para ver se havia algo mais. Ela está animada, disse ele. Com a festa, ela tem falado sobre isso. Pensei no contrato em Florianópolis, nos documentos da Harrison e Reed, na página da minha agenda marcada próximo. Pensei na primeira caixa que eu ainda não tinha embalado, mas ia embalar naquele fim de semana. Pensei na minha mãe falando sobre a festa para as amigas dela, provavelmente descrevendo-a como algo em que ela estava envolvida no planejamento, a maneira como descrevia a maioria das coisas que eu fazia. Fico feliz que ela esteja animada, eu disse. Ela vai se divertir. É, disse Ray. Ela vai. Outra pausa. Você está bem? Essa era a versão do Ray de dizer algo. Ele não conseguia dizer a coisa maior. Ele nunca conseguia, mas conseguia perguntar a coisa menor e querer dizer a maior, e eu tinha aprendido ao longo dos anos a ouvir pelo que era. Disse que estava bem. Ele disse, bom, bom. Nos despedimos. Depois que desliguei, fiquei na minha cozinha por um momento pensando no meu pai. Nos 29 anos de diplomacia lateral e arestas suavizadas, e você sabe como ela é. Em todas as vezes que a coisa maior ficou por dizer, porque dizê-la exigiria um tipo de coragem que ele não tinha ou não acreditava ter o que dava no mesmo. Ele me amava. Ele também, por toda a minha vida, amou mais a sua paz. Eu não sabia exatamente o que fazer com isso. Coloquei em uma prateleira e deixei lá. 2 dias antes da festa, ela tentou mais uma vez. Esta ligação foi diferente. O tom prestativo ainda estava lá. Minha mãe é consistente, mas por baixo. Se você soubesse o que ouvir, as bordas estavam desfiando levemente como um tecido que foi puxado na mesma direção por tempo demais. Ela queria saber a lista de convidados. Não toda, disse ela. Só para ter uma ideia de quem estará lá. Eu disse que eram principalmente pessoas do trabalho e alguns amigos de faculdade. Ela perguntou se o Marcos estaria lá. Eu disse que sim. Ela fez um pequeno som, não exatamente um suspiro, não exatamente uma palavra que comunicava a opinião dela sobre o Marcos, sem tecnicamente expressá-la. Então perguntou sobre os discursos. Tem um cronograma, disse ela. Alguém vai dizer algo. Provavelmente deveria haver um brinde. Não há cronograma formal, eu disse. É uma festa. Famílias dizem algo em aniversários, disse ela, e a voz dela mudou ligeiramente como uma chave muda quando tenta encontrar a fechadura. É natural. Eu poderia dizer algumas palavras. Nada elaborado. Mãe. Eu disse o nome dela de um jeito que não foi indelicado, mas que não era negociável. Não é esse tipo de festa. O silêncio que se seguiu teve 3 segundos de duração. Eu sei porque contei. Do jeito que conto as coisas quando preciso ficar no meu corpo e fora da minha cabeça. Tudo bem, disse ela finalmente. Vejo você no sábado, eu disse. 7 horas. Estaremos lá, disse ela. Depois que desliguei, escrevi na minha agenda, segunda ligação,
Referência controle da festa. Redirecionada. Então escrevi embaixo em letras menores uma nota para mim mesma. Ela está com medo de algo. É isso o que é. Eu estive pensando no que o Ray me disse 6 dias depois, o que eu ainda não sabia que viria, mas já sentia nas ligações. Não crueldade. Medo. Minha mãe tinha construído sua identidade em torno de ser necessária para as pessoas que amava. E havia algo acontecendo na filha dela que ela podia sentir, mas não nomear. Como uma mudança na pressão do ar antes do tempo virar. Ela não conseguia ver o contrato de Florianópolis. Não conseguia ver a oferta de emprego. Ela só conseguia ver uma festa de aniversário que não tinha sido convidada a ajudar a planejar. Uma lista de convidados, cheia de pessoas que não conhecia. Uma filha que continuava atendendo suas ligações calorosamente e não lhe contando nada. Eu não sentia pena dela, mas eu a entendia, o que é uma coisa diferente. Na noite anterior à festa, embalei uma caixa. Apenas uma. Livros que eu não precisaria no próximo mês, alguns romances que eu pretendia reler. Uma coleção de ensaios de uma escritora que eu gostava. O livro de fotografia que o Geraldo do segundo andar tinha me emprestado há 6 meses e que eu precisava devolver antes de me mudar. Dobrei as abas e passei a fita por cima e escrevi na lateral com canetão preto, Floripa Livros. Deixei-a perto da porta da frente onde haveria pela manhã. Meu apartamento estava quieto. A rua lá fora fazia sua coisa habitual de véspera de sábado à noite. Algumas risadas do bar a 2 quarteirões de distância. Um carro com a música alta passando. Fiz uma xícara de chá que não terminei e sentei no sofá e não pensei em nada em particular. Às 22h15 fui para a cama. Dormi 8 horas seguidas, o que se você soubesse o que o amanhã reservaria poderia soar estranho. Mas eu vinha planejando há 10 meses. Tudo o que precisava ser feito estava feito. O contrato assinado. O emprego aceito. O depósito no Adega 22 tinha sido compensado em agosto. A lista de convidados tinha confirmado. Jess estaria lá. Não havia nada mais a preparar. Apaguei a luz e fechei os olhos e deixei o sábado vir. Cheguei ao Adega 22 às 18h15. A festa só começava às 19 horas, mas sou uma organizadora de eventos e chegar 45 minutos antes a um local não é algo que faço conscientemente. É mais como um reflexo, como algumas pessoas verificam o fogão 2 vezes antes de sair de casa. Vistoriei a sala. Entrada privativa pela rua lateral, exatamente como eu lembrava. Iluminação quente, não muito brilhante, do tipo que faz as pessoas parecerem elas mesmas em um bom dia. Minha playlist já estava rodando nos alto-falantes, eu a tinha enviado ao gerente do local na semana anterior. As degustações de vinho estavam montadas em cada mesa. 4 taças em fila. Os cartões escritos à mão por alguém da equipe. Tudo estava onde deveria estar. Fiquei no meio da sala por um momento e olhei para ela. 31 cadeiras em torno de 5 mesas. A minha era na mesa 3 de frente para a porta, porque eu sempre me coloco onde posso ver a entrada. Outro hábito profissional que parei de conseguir desativar anos atrás. A sala cheirava a madeira cera de vela e algo levemente floral vindo da cozinha. Lá fora, o barulho da rua de Pinheiros vinha como um murmúrio baixo. Uma cidade fazendo sua noite de sábado. Isso era meu. Eu tinha construído isso do nada. Da maneira como construí tudo, um detalhe confirmado de cada vez. Um depósito compensado. Um e-mail respondido. Eu tinha feito isso para os eventos de outras pessoas por 7 anos. Tinha feito para mim mesma exatamente uma vez. Endireitei uma taça de vinho que não precisava de ajuste e fui esperar perto da porta. Eles foram entrando como minhas pessoas sempre fazem em duplas e trios, um pouco incertos sobre o ambiente até me verem. E então, imediatamente não mais.
Marcos chegou primeiro, o que me surpreendeu, já que Marcos é constitucionalmente oposto à pontualidade. Ele me abraçou e disse que eu parecia alguém que tinha tomado uma decisão, o que não era inteiramente impreciso. Priya e Dana vieram juntas de Campinas, já no meio de uma história sobre a viagem que terminaram de me contar simultaneamente em duas versões diferentes. Geraldo do segundo andar chegou em um paletó que eu nunca o tinha visto usar, carregando um cartão e um envelope amarelo, e me disse que meu apartamento tinha estado muito quieto esta semana. E eu disse que sim, que estive ocupada. E ele disse que imaginava, e que minha colega Raquel trouxe o marido e uma garrafa de vinho de um vinhedo em Santa Catarina, que ela disse que eu precisaria mais tarde. Sem motivo particular. 30 pessoas. Às 7h30, a sala tinha seu próprio som, conversas sobrepostas. Risadas, o calor particular de pessoas que estão felizes por estarem em algum lugar. Eu circulava entre as mesas, como sempre circulo em eventos brevemente, atentamente garantindo que cada pessoa se sentisse vista, sem deixar que nenhuma conversa durasse tanto que eu parasse de conseguir ler o ambiente. Jess chegou às 7h20 e me encontrou no bar. Ela pediu uma taça de pinot e ficou ao meu lado, e examinou a sala com a calma de quem foi instruída, e agora está de plantão. Tudo bem, disse ela. Sim, eu disse. Ela assentiu uma vez, e esse foi o fim daquela conversa. Sandra e Ray chegaram às 7h22. Foram os últimos convidados a chegar, o que notei sem ler nada além disso. Sandra estava usando uma blusa de seda em vinho profundo, consideravelmente mais formal do que o local pedia, e tinha feito o cabelo de um jeito que reserva para ocasiões que considera importantes. Ray estava de blazer e tinha lembrado de se barbear, o que nem sempre faz nos fins de semana. Minha mãe entrou e os olhos dela percorreram a sala como sempre fazem em qualquer espaço novo. Rapidamente catalogando. Ela estava procurando pessoas que reconhecesse. Não encontrou nenhum rosto conhecido, nenhuma pessoa que se virasse com sua entrada. A sala não se reorganizou em torno da chegada dela, como as salas que ela frequenta costumam fazer. Assisti a isso acontecer. Vi o sorriso dela se ajustar por uma fração ainda presente, ainda quente, apenas ligeiramente recalibrado. Ray me encontrou imediatamente e me abraçou direito da maneira como meu pai me abraça, quando somos apenas nós dois, e ele não precisa performar para ninguém. Feliz aniversário, querida, disse ele no meu ombro. Foi real. Segurei-me naquilo por um segundo. Sandra me abraçou em seguida e disse que eu estava linda e que a sala era charmosa. Agradeci. Levei-os para a mesa 4 e os apresentei aos dois colegas sentados lá, uma mulher chamada Patrícia e o parceiro dela, ambos graciosos e que conversavam com facilidade. Deixei-os instalados e voltei para a festa. Pela hora seguinte, não observei minha mãe. Não precisei. Depois de 7 anos em planejamento de eventos, você desenvolve uma consciência periférica da sala, um mapa de onde está a energia, onde ela está falhando, onde algo está mudando. Minha mãe estava na mesa 4 e a energia lá era agradável, mas contida. Sandra tentou várias conversas. A maioria foi breve. As pessoas naquela sala me conheciam meu trabalho, minha vida, como eu operava. Não tinham um quadro de referência compartilhado com minha mãe. E ela não tinha nada a oferecer a eles, além do fato de ser minha mãe, o que naquela sala, naquela noite, não era uma credencial que carregava peso. Vi a taça de vinho dela ser reabastecida 2 vezes. Vi Ray colocar a mão no braço dela em um momento e se inclinar para dizer algo. Vi-a assentir e se improar. Às 20h30, cortei o primeiro dos bolos de aniversário, ideia do Geraldo. Ele tinha coordenado com o local sem me contar. Um pequeno bolo de chocolate com uma única vela, porque ele disse que uma era suficiente e qualquer coisa a mais era exibicionismo. Todos cantaram. Soprei a vela. Marcos fez um brinde de 3 frases inteiramente preciso,
que é o único tipo de brinde que vale a pena fazer. Às 20h41, na minha visão periférica, vi minha mãe empurrar a cadeira para trás. Meu, meu corpo registrou antes da minha mente. Minhas mãos, que seguravam um garfo e um pratinho, ficaram imóveis, não paralisadas, do jeito que uma sala fica imóvel logo antes de algo acontecer. Sandra levantou-se. Ela não bateu na taça, não pediu atenção com uma palavra. Ela simplesmente se levantou e ergueu a voz. E em uma sala onde 30 pessoas tinham 30 conversas, ela cortou o ar da maneira que um certo tipo de voz sempre faz. Não porque fosse alta, mas porque tinha decidido. Posso apenas. Todos podem me dar um momento. Ela estava olhando para Saí solamente e não do perto a mãe. A voz dela era a que usa quando está prestes a dizer algo que se convenceu de que é corajoso. Estive sentada aqui a noite toda, vendo todos dizerem a Clara como ela é maravilhosa. E eu acho que. Ela pausou. Algo se movendo no rosto dela que eu não conseguia nomear e não tentei. Acho que é hora de um pouco de honestidade. Honestidade real. Do tipo que as famílias devem umas às outras. A sala tinha ficado em silêncio. Completamente. Da maneira como as salas ficam quando algo muda de celebração para outra coisa e ninguém tem certeza ainda do que essa outra coisa será. Ela olhou para mim então. Nós nunca amamos você de verdade, disse ela. Não do jeito que um pai e uma mãe deveriam. Não sei por quê. Pensei sobre isso e não tenho uma resposta. Mas acho que você merece ouvir a verdade. 30 pessoas, nenhum som. Não olhei para o Ray. Olhei para minha mãe. Ela ainda estava de pé, ainda segurando sua taça de vinho. E no rosto dela eu conseguia ver a coisa por trás da coisa. O medo que vinha crescendo a cada ligação, a cada oferta, redirecionada a cada pergunta não respondida, sobre uma lista de convidados que ela não reconhecia. Ela tinha vindo ali para retomar algo. Ela tinha mirado no centro da sala e disparado. E agora estava esperando para ver o que cairia. Pousei o garfo. Pousei o prato. Lentamente. Sem pressa. 3 segundos. Levantei-me. Olhei para ela da maneira como você olha para algo que tenta ver claramente há muito tempo e finalmente consegue. Obrigada pela honestidade, eu disse. Então alcancei o encosto da cadeira e peguei meu casaco. Não o vesti, apenas o segurei. Da maneira como você segura algo quando sabe que vai precisar, mas não está correndo. Olhei através da sala para Jess. Ela já estava olhando para mim. Não precisamos de palavras para o que passou entre nós. Éramos amigas há 7 anos. Caminhei até a porta. Empurrei-a para a rua lateral. E o ar de outubro entrou. Fresco e particular. Com cheiro de cidade e de algo queimando distante folhas, talvez, ou uma lareira no quarteirão de alguém. Não olhei para trás. Não precisei. Fiquei sentada no meu carro por 5 minutos antes de fazer qualquer outra coisa. O motor estava desligado. O relógio do painel dizia 20h57. A rua lateral estava quieta. A entrada privativa do Adega 2022 dava para um quarteirão que não tem muito movimento nas noites de sábado, com a maior parte da ação na rua principal a 2 quarteirões de distância. Eu conseguia ouvir fracamente a música do bar lá embaixo. Algo com uma batida constante e indistinto desta distância como um pulso. Não chorei. Não naquele momento. Fiquei com as mãos no colo, não no volante, apenas no colo. E olhei para a parede de tijolos do prédio do outro lado do beco e pensei na minha avó. Ela costumava dizer que a verdade sempre encontra uma saída. Eu tinha pensado nessa frase 100 vezes ao longo dos anos, principalmente como um aviso, algo para se ter cuidado. Um lembrete de que coisas guardadas por tempo suficiente acabam subindo por conta própria. Mas sentada naquele carro, naquele silêncio particular, entendi algo diferente sobre isso. Às vezes, a verdade saindo não é um desastre.
às vezes, é apenas a última coisa que precisava acontecer antes de você poder ir embora. Pensei no rosto do Ray. Não da Sandra, eu tinha observado a Sandra. O que eu continuava lembrando era do Ray que estava na mesa 4 quando sua esposa se levantou e cujo rosto, quando aconteceu, não mostrou surpresa. Mostrou o olhar de um homem que observa uma porta específica há muito tempo e finalmente a viu abrir. Não alívio exatamente. Algo mais próximo do reconhecimento da inevitabilidade. Ele sabia. Ele sabia que algo estava vindo e não o impediu. E essa era a coisa com a qual eu estava sentada no escuro daquele carro. Não a coisa que minha mãe tinha dito, mas a coisa que meu pai não tinha feito, que era a história mais longa, a que vinha de mais longe e custava mais. Meu telefone acendeu no banco do passageiro às 21h04. O nome do Ray na tela. Observei-o tocar. Tocou 6 vezes e foi para ir de caixa postal. Às 21h07, Sandra. Observei esse também. Às 21h09, uma mensagem da minha colega Raquel, que estava na festa. Você está bem? Para onde você foi? Aquilo foi loucura. Me liga. Às 21h12, Ray novamente. Às 21h18, um número que eu não reconheci que acabou sendo, quando verifiquei mais tarde, meu primo Aaron, com quem eu não falava há quase um ano, e que aparentemente já tinha ouvido de alguém, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre a rapidez com que aquilo tinha começado a se espalhar. Liguei o carro. Dirigi até o apartamento da Jess no Ipiranga, o que levou 11 minutos àquela hora. Estacionei na rua. Subi. Ela já estava em casa, tinha saído da festa logo depois de mim. O que aprendi mais tarde não ter sido por nenhum plano entre nós, mas simplesmente porque depois que eu saí, a sala ficou estranha de um jeito que ficar parecia uma escolha que ela não estava disposta a fazer. Ela abriu a porta quando me ouviu na escada e não disse nada, o que foi exatamente o correto. Ela fez chá. Sentei-me à mesa da cozinha dela. Por alguns minutos, nenhuma de nós falou. Ela me contou o que aconteceu depois que eu saí. Vou contar do jeito que ela me contou brevemente, porque ela não é uma pessoa que elabora quando os fatos são suficientes. Sandra ficou de pé por cerca de 30 segundos depois que eu saí. A sala ficou em silêncio durante a maior parte disso. Então, alguém na mesa, uma mulher chamada Danielle, que trabalha no departamento de operações da minha empresa e que conheço há 4 anos, levantou-se, caminhou até a mesa, 4, e disse a Sandra, em uma voz que era baixa o suficiente para ser educada e clara o suficiente para ser ouvida: Você acabou de dizer à sua filha que não a ama. Na festa de aniversário dela, na frente de 30 pessoas. Quero garantir que você entenda o que fez. Sandra começou a responder. Ray colocou a mão no braço dela. Danielle voltou para a mesa dela. Nos 20 minutos seguintes, várias pessoas foram embora. Não dramaticamente. Despediram-se umas das outras, pegaram seus casacos e saíram. Os que ficaram terminaram o vinho e conversaram daquela maneira cuidadosa com que as pessoas conversam depois que algo rachou o ambiente. Alguns se aproximaram de Ray separadamente para dar boa noite. Ninguém se aproximou de Sandra. Às 21h30, Jess, a sala estava quase vazia. A equipe do local circulava pelas mesas com profissionalismo silencioso, recolhendo as taças como fazem quando um evento termina sem anúncio. Sandra chorou em algum momento. Jess não especificou quando. Ficamos sentadas à mesa da cozinha da Jess até passar da meia-noite. Ela bebeu chá. Eu bebi água, e depois mais água, e depois uma taça de vinho que ela abriu sem perguntar e colocou na minha frente. E bebi isso também. Em algum momento ela perguntou: Você está bem? Pensei propriamente antes de responder, porque ela merecia uma resposta adequada. Acho que vou ficar, eu disse. Não tenho certeza se cheguei lá ainda. Ela assentiu.
Isso foi o suficiente para ela. Meu telefone continuava acendendo na mesa entre nós. Eu tinha desligado o som no carro. Observamos ele brilhar e apagar. Brilhar e apagar. Como algo tentando chamar a atenção de uma sala que tinha decidido olhar para outro lado. Ray. Sandra. Ray novamente. Minha tia linda que mora em Campinas. Um número que eu não reconheci. Ray. Ray. Às 22h41, um nome que eu não esperava, tia Carol. Olhei para ele por um momento. Então virei o telefone para baixo. Ainda não. Eu sabia o que aquela ligação continha. Conhecia a Carol minha vida toda e sabia que ela diria as coisas certas, e eu não estava pronta para as coisas certas ainda. Precisava de mais uma noite para ficar com as erradas. Você deveria dormir, disse Jess, eventualmente. Eu sei, eu disse. Não me mexi. Ela trouxe um cobertor do armário do corredor e colocou-o no sofá. Apagou a luz do teto e deixou o abajur no canto aceso, o de lâmpada quente. Foi para o quarto dela. Deitei no sofá e olhei para o teto. Lá fora a cidade fazia o que sempre faz. Continuava indiferente e contínua cheia de seus próprios negócios. Em algum lugar por aí, em um wine bar em Pinheiros, a equipe estava empilhando cadeiras. Em uma casa no condomínio ao norte, minha mãe ou ainda estava chorando ou tinha parado. Meu pai ou estava dormindo ou estava deitado no escuro olhando para o telefone. Em uma pasta no meu notebook, em casa, havia um contrato assinado para um apartamento na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, em Setiamba. O abajur no canto emitia luz suficiente apenas para enxergar. Fechei os olhos. De manhã, Jess fez café e sentamos à mesa da cozinha dela novamente. E desta vez eu falei. Não sobre o que minha mãe tinha dito, eu tinha tomado uma decisão em algum momento da noite deitada naquele sofá, de que não ia passar as horas após a festa, catalogando a ferida. Eu sabia o que ela tinha dito. Estive presente. O que eu precisava falar era sobre a parte que eu não queria olhar diretamente. A parte que era minha. Eu sabia, eu disse. Não especificamente, mas no geral. Eu sabia há anos do que ela era capaz. Jess envolveu a caneca com as duas mãos. Fiquei mesmo assim, eu disse. 10 anos ficando. Gerenciando e redirecionando e fazendo as coisas funcionarem. Eu dizia a mim mesma que era paciência. Não era isso. O que era? Disse Jess. Eu tinha pensado nisso durante a noite. Tinha uma palavra para isso de manhã. Medo, eu disse. Ir embora parecia admitir que eu estava errada em ficar, o que significaria que tudo o que passei 10 anos gerenciando teria sido um desperdício. Então, continuei ficando para provar que não era. Jess olhou para o café dela. Isso é meu, eu disse. Essa parte é minha. Ela assentiu. Não para concordar que a culpa era minha, para concordar que eu estava vendo as coisas com clareza. Há uma diferença, e ela sabia que eu sabia a diferença, então não explicou. É assim que 7 anos de amizade parecem. As coisas que você não precisa dizer. Peguei meu telefone. 41 notificações. Comecei a ler. É assim que 53 chamadas perdidas parecem por dentro 9 do Ray, espalhadas entre a noite de sábado e a manhã de domingo. 4 da Sandra, 2 do meu primo Aaron, uma de cada da minha tia Linda e da amiga da minha mãe Patrícia, e um número que eventualmente identifiquei como pertencente a uma mulher da igreja da Sandra que aparentemente tinha ouvido algo de alguém. Uma da Danielle, que dizia apenas: "Isso exigiu coragem. Me liga quando quiser." E então as mensagens Ray às 23h47 de sábado. "Por favor, me ligue quando puder. Sua mãe está muito abalada." Ray às 2h09 de domingo. Chegou o aviso de renovação do seguro. Não tenho certeza em qual conta vai. Você sabe o login do portal.
Li essa 2 vezes, o portal do seguro. O que eu tinha redefinido a senha em janeiro, em uma terça-feira. Na espera por 22 minutos enquanto almoçava na minha mesa. Ray às 9h14 de domingo. Encontrei o agendamento médico da sua mãe no calendário. Aquele de quinta-feira. Foi você quem marcou. Eu não sabia que estava lá. Sandra às 11h02 de domingo. Um correio de voz que eu ainda não ouvi. Deixei-o ali. Ray às 13h30 de domingo. Sinto muito, Clara. Sinto muito por não tê-la impedido. Não sei se isso ajuda. Ajudou um pouco, e não o suficiente, o que é provavelmente a coisa mais precisa que posso dizer sobre a maior parte do que meu pai me ofereceu ao longo dos anos. Pousei o telefone. Jess estava lendo o próprio telefone, dando-me espaço, e olhou para cima. Ruim, disse ela. Meu pai mandou mensagem às 2 da manhã pedindo o login do portal do seguro. Eu disse. Ela pousou o telefone. Ele não sabia que a consulta existia, eu disse. A que eu marquei para minha mãe em agosto. Ele encontrou no calendário e não sabia o que era. A coisa sobre aquela mensagem. A coisa com a qual eu tive que sentar, a coisa que não era dramática. E era de alguma forma mais difícil. Por não ser dramática, era esta. Eu vinha fazendo aquelas coisas por tanto tempo que as pessoas para quem eu as fazia tinham parado de registrar que elas estavam sendo feitas. O portal, a consulta, o lembrete da receita, a lista de compras, a renovação do seguro. Nada disso tinha um nome na nossa família. Era apenas como as coisas funcionavam. Do jeito que o aquecimento liga sem ninguém pensar na caldeira. Eles teriam que pensar na caldeira agora. A 53ª chamada veio às 11h18 da manhã de domingo. Eu sei porque vinha contando não obsessivamente, apenas do jeito que você acompanha algo quando espera para ver onde vai cair. Tia Carol. Olhei o nome dela na tela por um toque completo. Então atendi. Não estou ligando para pedir para você voltar, disse ela. Essa foi a primeira coisa que disse. Sem olá, sem como você está, apenas aquilo. O que me disse que ela tinha pensado exatamente no que dizer e decidira liderar com o que importava. Ok, eu disse. Só precisei que você soubesse que o que ela disse não é verdade. A voz dela estava firme. Ela tinha a voz de uma mulher que observava a irmã mais nova há 50 anos e tinha muitas opiniões que mantivera guardadas para si mesma. Nunca foi verdade. E não sei se isso ajuda em algo. Ajuda um pouco, eu disse. Uma pausa. Então, você vai para algum lugar. Olhei para a janela. Luz de outubro passando pelo vidro fina e particular. Florianópolis, eu disse. A primeira vez que eu dizia em voz alta para alguém da minha família. Ela ficou quieta por um momento. Bom, disse ela, apenas isso. Bom, conversamos por mais alguns minutos sobre nada importante. Disse a ela que manteríamos contato. Eu falava sério. Naquela noite fui para casa. Sentei-me à mesa da cozinha com meu notebook aberto. A caixa marcada Floripa Livros ainda estava perto da porta da frente onde eu a deixara na sexta à noite. Olhei para ela por um momento. Então abri um novo e-mail endereçado à minha gerente com cópia para o RH e digitei: por favor, aceitem este e-mail como meu aviso formal de rescisão efetivo daqui a 2 semanas, em conexão com uma mudança para Florianópolis SC. Li uma vez. Enviei. Fechei o notebook e sentei-me no silêncio do meu apartamento. O aquecedor deu um estalo, aquele som mecânico pequeno que faz quando a temperatura cai abaixo de um limite que eu tinha configurado anos atrás e nunca mudei. O calor subiu pelos vãos do chão. Fiz o jantar. Comi à mesa sem o telefone. Lá fora, era o tipo de noite de outubro que parece um fechamento não triste, apenas completo.
Do jeito que um capítulo parece quando você virou a última página e o próximo ainda não começou. Lavei meu prato. Fui para a cama. Fiz café em uma terça-feira de novembro e bebi tudo antes que esfriasse. Isso é uma coisa pequena. Eu sei que é uma coisa pequena. Mas eu não fazia isso há anos, fazer café, ficar à janela e deixá-lo estar quente até o fim. E de pé, na minha cozinha, no Itacorubi. Com a luz cinza esverdeada de Florianópolis entrando pela janela leste, eu percebi isso. Deixei-me perceber. O apartamento estava meio descompactado. Caixas ao longo de uma parede, livros empilhados no chão, esperando por prateleiras que eu ainda não tinha comprado, uma única cadeira na mesa da cozinha que eu decidi que era suficiente por enquanto. Da janela leste eu podia ver a rua lateral abaixo, a cafeteria na esquina, a padaria à frente. Um homem passeava com um cachorro muito pequeno em uma capa de chuva amarela. Não o homem, o cachorro. Terminei meu café e fui trabalhar. Deixe-me contar o que aconteceu sem drama, porque foi assim que aconteceu. Sandra enviou um correio de voz 3 dias após a festa. Tinha 4 minutos de duração. Ouvi uma vez de pé no meu antigo apartamento na Vila Madalena, com uma caixa meio vazia aberta no chão ao meu lado. Ela disse que eu tinha envergonhado a família. Disse que só estava tentando ser honesta. Disse que esperava que eu entendesse algum dia que ela tinha feito o que fez por amor. A voz dela falhou 2 vezes e se recuperou em ambas. Eu o apaguei. Ray mandou uma mensagem 6 dias depois. Estamos nos virando. Espero que Floripa seja boa. Eu respondi: Obrigada, pai. Foi só isso. O que se virar significava: eu aprendi em pedaços. Ray ligou para a linha de atendimento ao cliente da seguradora e passou 1 hora na espera para redefinir a senha do portal, o mesmo portal que eu acessava em nome deles há 3 anos. Ele encontrou em uma pasta na minha antiga escrivaninha que eu deixei para trás um arquivo rotulado Médico Ray, contendo 2 anos de suas leituras de pressão arterial, datas de renovação de receitas e informações de contato de seu cardiologista. Ele não sabia que a pasta existia. Ele ligou para me dizer que a tinha encontrado, e na voz dele, quando disse isso, havia algo que reconheci como um homem entendendo pela primeira vez as dimensões de uma sala em que vinha vivendo. Ele não disse obrigado. Eu não precisei que dissesse. A consulta médica da Sandra na quinta-feira, após a festa, foi perdida. Ninguém ligou para reagendar. Eu sei porque verifiquei uma vez o portal do paciente que eu tinha configurado para ela 2 anos atrás. Verifiquei e então saí e não voltei mais. Nas semanas após a festa, 3 pessoas da comunidade da igreja procuraram Sandra com perguntas. Uma delas tinha uma filha que trabalhava com alguém que esteve no Adega 22 naquela noite. Não sei exatamente o que foi dito a Sandra ou como ela respondeu. Sei apenas que a versão de si mesma que ela vinha apresentando àquela comunidade, a mãe dedicada à mulher que se sacrificava, tinha uma forma diferente agora. Não destruída, apenas diferente. Em comunidades onde a reputação é mantida como moeda, uma forma diferente é o suficiente. Tia Carol ligou mais 2 vezes. Conversamos sobre o jardim dela, uma viagem que ela estava considerando para Portugal, um romance que ela tinha lido e queria recomendar. As primeiras conversas reais que eu tive com qualquer pessoa daquele lado da família, em anos, conversas que não tinham nada a ver com gerenciar nada. Eram apenas conversas. Eu tinha esquecido o quanto sentia falta delas. Em uma quarta-feira, na minha segunda semana na Harrison e Reed, uma diretora sênior chamada Margaret parou na minha mesa e perguntou se eu estaria disposta a liderar uma nova conta de cliente, uma fundação que realizava uma gala anual para 300 pessoas. Ela disse que tinha ouvido que eu fiz um trabalho excepcional em São Paulo e que queria ver o que eu poderia fazer com mais espaço. Eu disse sim. Disse da maneira como você diz sim quando a resposta está pronta há muito tempo, e a pergunta finalmente chegou. Em uma manhã de quinta-feira, eu estava à janela do meu novo escritório no 8º andar, olhando para o mar,
e além dele, a extensão azul da Baía Norte. Uma balsa cruzava ao longe, lenta e firme, fazendo seu caminho de uma margem à outra, com a paciência particular das coisas que sabem exatamente para onde estão indo. Meu telefone vibrou na mesa. Jess, como está Floripa? Olhei para Whitballs. Leibaton Biamart. Conei para guiar a cidade espalhada abaixo de mim, cheia de pessoas que eu ainda não conhecia. Trabalho que eu ainda não tinha feito, manhãs que eu ainda não tinha vivido. Digitei de volta. Quieta. Estou gostando. Pousei o telefone e voltei para a janela por mais um momento. Lá fora, a luz fazia algo complicado com a água, do jeito que a luz faz naquela cidade, em camadas, e mudando como se não conseguisse decidir entre o azul e o prateado, e continuasse tentando ambos. Então voltei para a minha mesa e comecei a trabalhar. Tenho pensado muito desde então no que minha avó costumava dizer que a verdade sempre encontra uma saída. Ela estava certa. Encontra. A parte que ela não mencionou, a parte que tive que descobrir sozinha, é que às vezes a verdade saindo não é o fim de algo. Às vezes é apenas a porta finalmente abrindo. E aprendi nos meses, desde 14 de outubro, que a pergunta que vale a pena considerar não é o que acontece quando as pessoas que deveriam amar você finalmente dizem o que não conseguiam dizer. A pergunta é o que você faz com a porta aberta. Quanto tempo você fica parado no vão? Se você decide atravessar. Em que ponto manter uma família unida deixa de ser amor e começa a ser a razão pela qual eles nunca aprendem a se manter sozinhos? Não tenho uma resposta limpa. Não tenho certeza se existe uma. Mas sei o que fiz quando a porta abriu. Eu a atravessei e não olhei para trás. Que aí está o que a história da Clara ensina a você. Se você permitir às pessoas que consideram você garantida, não percebem o que você faz. Não porque são cegas, mas porque você tornou fácil demais para elas não verem. Quando você lida com tudo silenciosamente, quando absorve cada intrusão e redireciona cada tentativa de controle. Sem reclamar. Você não está sendo paciente. Você está fazendo uma escolha. E essa escolha, repetida por tempo suficiente, torna-se invisível. Para eles e às vezes para você mesma. Você pode conhecer alguém como a Sandra. Pode estar gerenciando alguém como ela há anos desviando, suavizando, ficando um passo à frente da próxima intrusão. E se estiver? Quero te perguntar algo honestamente: há quanto tempo você chama isso de paciência quando a palavra mais precisa pode ser medo? Porque aqui está a verdade que a Clara teve que aprender do jeito difícil. Algumas pessoas só entendem o seu valor quando você não está mais lá para fornecê-lo. O login que nunca precisaram saber, a consulta que nunca souberam que existia, a vida que você estava silenciosamente mantendo unida enquanto eles levavam o crédito pela peça. Se alguém na sua vida já fez você se sentir como se fosse demais, ou insuficiente, ou simplesmente invisível, deixe um comentário. Conte sua história, porque você não está sozinha e algumas portas valem a pena atravessar.